um gráfico tão limpo, né? Mas esse aqui tá mais limpinho um pouquinho, né? Praticamente, a gente tinha essa região que era mais relevante aqui dentro de GBP-USD. Ele chega num ponto de FIBO, que é o que eu observo sempre. 7585 seria a minha região de supply aqui, tá? Então seria supply zone de Fibonacci. Ele chega nesse ponto e começa a entrar num processo de reestruturação, inclusive muito tranquilo, seguindo o fluxo de queda de forma muito clara aqui, respeitando as nossas regiões de oferta sempre, né? Então aqui a gente, por exemplo, tinha essa região de supply de uma hora, o mercado vem, apenas testa e aí faz o movimento de continuação para queda. A única coisa que ele faz aqui, meio que diferente do USD, é o seguinte: ele faz a captura de liquidez e não tinha nenhum ponto de supply tão claro, né? Tipo, o ponto de supply mais claro que eu veria seria justamente esse ponto aqui, ó. Esse candle que gerou esse movimento de queda, que gerou essa movimentação aqui de baixa. Mas o mercado, ele faz o movimento de captura de liquidez desses topos. E você vê que o mercado ele só vai lá, captura e depois devolve tudo, né? A quebra de estrutura ainda não tinha acontecido aqui nesse movimento. Porém, depois que ele vai capturar a liquidez, ele vem e quebra a estrutura desse outro fundo aqui, validando ainda mais para a gente essa movimentação de queda aqui para GBP USD. O que eu marcaria de pronto assim seria uma nova FIBO do topo até o fundo do movimento. Marcaria o meu ponto de prêmio, que seria essa região de supply aqui, ó, dentro da FIBO, tá? Supply zone de FIBO, e esperaria um movimento de correção do preço até essa região. E aí, a gente descendo para o time frame de 15 minutos, a gente observa uma confluência muito clara aqui, ó. A gente também tem outro ponto de oferta aqui muito claro em 15 minutos que pode ser buscado, tá? Ó. Aqui, região de oferta, 15 minutos, que é praticamente este candle contrário que gerou essa movimentação, que inclusive quebrou estruturas. Então, assim, aquele candle ele pode ser utilizado como um order block juntamente com a região de premium aqui da FIBO, tá? Então a gente tem as quebras de estrutura acontecendo depois desse candle ter gerado todo esse movimento aqui. A gente vem ter aqui para frente a quebra de estrutura e o mercado ele está se alinhando agora para fazer um movimento de compensação de ineficiência, que é praticamente, ó, se vocês olharem aqui, esse candle de uma hora, isso aqui praticamente é ineficiência gerada, né? Então aqui teve um excesso de ordens vendedoras e faltam ordens compradoras para suprir essa ineficiência. Então o mercado ele faz um movimento para o suprimento dessa região de ineficiência, essa ineficiência de ordens compradoras, e começa a estruturar. O que pode acontecer? Se a gente for olhar no 15 minutos, e aí tem todo esse alinhamento aqui com a região de FIBO, com a região de supply, a gente pode ver um cenário que o preço ele vai direto a essa região de supply. E aí entra o que eu sempre falo para vocês: regiões de oferta, demanda, regiões de ineficiência, região de liquidez, elas servem como um imã de movimento. Então, não necessariamente você precisa esperar o preço chegar nessa região, por exemplo. Não precisa esperar o preço necessariamente chegar nessa região para aí sim executar minha venda. Eu posso operar em direção a essa região, entendendo que essas regiões de supply são ímãs do mercado. Então, por exemplo, em 5 minutos, eu posso observar isso em 1 minuto e montar, né, uma operação estruturada em direção. Então, aqui é só um alinhamento de fluxo. Você vê, o mercado está fazendo, aqui tem um gapão, inclusive, mas o mercado está fazendo aqui uma estrutura de alta. A gente observaria regiões de demanda, principalmente aqui para buscar nossas compras. Então, aqui a gente teria regiões de fair value, aqui a gente teria regiões de order block, a gente poderia buscar. Isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que vocês podem operar na continuidade do movimento aqui, ó. Praticamente isso. E aí você poderia utilizar uma dessas regiões, principalmente a região mais descontada aqui do preço, né, para executar uma operação em direção à região de supply, ó. Mais ou menos nesse sentido. Não necessariamente ficar apenas esperando que o preço chegue naquela região para aí executar uma operação. Não. Se a gente entende que as regiões de oferta, demanda, liquidez, ineficiência, etc., são utilizadas como imã de preço, a gente pode operar em direção a elas, tá? Então a gente pode buscar posições em low time frame em direção a essa região. E aí, posteriormente, o preço tendo chegado nessa região, a gente pode ver um movimento de correção, tá? E essa correção aqui, por exemplo, se a gente estiver observando numa hora, buscaria um alinhamento do fluxo em low time frame. Então, em 15 minutos, em 1 minuto, 5 minutos, a gente pode ver um alinhamento de fluxo, mas é praticamente isso que eu enxergo para GBP/USD. Fazer o movimento de continuação de queda, apenas uma retração para o direcionamento da continuação, vindo buscar, por exemplo, esse fundo principal que a gente tem aqui
no ativo, tá? Então isso pode acontecer durante essa semana, uma continuação nesse fluxo de queda aqui para GBP/USD. Caso a gente tenha uma violação nessa região de supply, o mercado começa a montar estruturas compradoras, você vai ficar vendido? Não, você vai alinhar o seu fluxo com o fluxo do mercado, porque o mercado pode de fato inverter o fluxo do movimento, seguir o movimento comprador, e aí você vai junto com ele e não contra ele. Ficou claro, pessoal? Ficou claro a análise de GBP/USD para vocês? Fala para mim se ficou claro. Se ficou claro, se ficou dúvida, vá falando para mim. Tá, então praticamente isso, a análise que eu vejo para GBP/USD. Vamos sair um pouquinho aqui de Forex, né? Vamos observar um índice. Vocês gostam bastante de índices também, né? Vamos observar como é que tá o Nasdaq. Nasdaq teve uma movimentação muito boa, muito boa. Deixa eu colocar o Nas 100. Ó, essa semana uma movimentação incrível assim no Nasdaq, né? E inclusive tudo antecipado dentro da comunidade, ele seguiu o fluxo claramente também, que a gente tinha antecipado lá. Praticamente a gente estava nessa região de acumulação, né? E o mercado ele tinha feito esse dump aqui que eu tinha comentado com vocês, né? Esse dump no mercado, a minha antecipação era que justamente geraria um movimento de suprimento dessa ineficiência, depois gerasse a correção, mas principalmente o fluxo que eu imaginava para a Nasdaq era o fluxo de alta. Foi de fato que aconteceu, né? Então a gente teve o movimento de dump no mercado, gerando inclusive uma região de supply bastante relevante em 15 minutos, e aí o mercado ele faz já o suprimento dessa região de ineficiência, que é praticamente toda essa movimentação de queda. Excesso de ordens vendedoras, ineficiência de ordens compradoras, e aí o mercado começa a comprar, chega acima de 50%, cai, vem buscar, forma novas regiões de demanda, e a gente utilizou essas regiões de oferta e demanda justamente para operar o mercado, né? Então o mercado vem justamente testar os pontos esperados e a gente começa a fazer as nossas operações estruturadas com base nisso. Inclusive depois ele chega lá na nossa região de supply de 15 minutos, não faz a violação, deixa uma liquidez aqui a ser capturada, o mercado reverte, vem justamente naquela região que eu tinha antecipado de demanda que a gente tinha aqui, ó, de 1 hora. Chega na região de 1 hora, ele faz um movimento lindo de alinhamento e fluxo, tá? Em 15 minutos, em 5 minutos, que foi praticamente esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar nos 5 minutos, ó. Praticamente esse movimento de alinhamento, ó. Ele vem, chega na região de 1 hora, volta, estrutura, quebra a estrutura, alinha, retorna, chega exatamente aqui no ponto de demanda de 5 minutos, milimetricamente combinado com um ponto de demanda de 1 hora, e aí começa a fazer o alinhamento de fluxo de ordens compradoras também, a partir desse ponto que deu uma oportunidade maravilhosa de compra, né? Inclusive ele faz aqui, ó, change of charter, break of structure, volta na região de demanda, e aí daria uma execução, essa execução absurda aqui, tá? Show muito claro, feliz que vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal. E aí a gente tem um segmento ainda no fluxo de ordens compradoras, mercado sempre respeitando as nossas regiões. Tony, você analisa mais o índice do que Forex e Bitcoin? Não. Principalmente por ter a comunidade, lá na comunidade eu analiso tudo, né? Então assim, todos os dias lá na comunidade eu analiso criptomoedas, analiso Forex, analiso índice, analiso commodity, então analiso tudo lá para o pessoal, tá? Então principalmente isso. Então não analiso mais índice do que Forex. Diria, porque é complicado, porque eu analiso muitos índices e muitos ativos de Forex, né? Então, por exemplo, na comunidade eu faço análise Nasdaq, Dow Jones, que inclusive essa semana Dow Jones foi muito bem também, seguiu muito fluxo. Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, que é o JP225, né? O índice Nikkei. A gente também tem o GER30, né, que é o DAX, o índice alemão. A gente também tem HK50, que é o índice de Hong Kong. Então, assim, eu sempre estou analisando tudo, né? Porque faz parte também lá do trabalho, junto com o pessoal da comunidade, tá analisando para passar essa direção mais clara para eles, né? Para que eles fiquem mais cientes do que está acontecendo no mercado. Inclusive, eu acho que é um dos pontos mais altos assim que a gente tem na comunidade, né? O pessoal pode até falar, porque com a análise de fechamento o pessoal não fica no escuro. Inclusive, para quem não faz parte da comunidade e quer entrar na comunidade, tem uma lista de espera, tá? Não tá aberta, não tá aberta a comunidade, mas tem uma lista de espera aí. Quando abrir eu mando um e-mail para vocês, uma notificação, alguma coisa, enfim.